Boa noite, amados. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos começar o nosso culto ao Senhor. O Senhor tem sido fiel nesses dias. Tem sido dias de festas, de alegria. Nós podemos celebrar esse aniversário junto com o nosso Pai, amém? Queria que você lembrasse de um aniversário que você teve quando você era criança. Você ali com a sua família, junto com o bolo, seus amigos. E é muito bom você ter essa festa, celebrar, mas o que mais nos emociona é poder ver o seu pai, a sua mãe olhando para você ali com alegria, porque o filho dele está comemorando mais um ano de vida. E eu vejo que o nosso Pai Celeste, Ele olha dessa maneira para a gente hoje. Ele olha para cada um de nós e Ele está feliz. E Ele está orgulhoso que os seus filhos estão comemorando mais um ano de vida, amém? Feche seus olhos e comece a agradecer todas as vitórias que você tem recebido da parte do Pai. A gente fala dos 38 anos da igreja, mas como a gente ouviu nesse congresso, a igreja não é o lugar, a igreja somos nós, amém? Então você está fazendo aniversário, eu estou fazendo aniversário, e você vai comemorar com o seu pai hoje. E nós queremos declarar que o nosso Deus, Ele é vitorioso, Ele é grande, Ele é aquele que tem nos sustentado nesse tempo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. As tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalece. E nada irá impedir, eu te adorarei.
Jesus, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Entregue palavras de gratidão ao Senhor. Quero te convidar a ser grato ao Senhor. Comece a reconhecer quem Ele é. O Deus grande, todo-poderoso, o nome infalível, o reino sobre todas as coisas, sobre todos os reinos, sobre todas as dificuldades, sobre todas as tribulações. Aquele que está na tempestade com você, aquele que está conosco, nos segura pelas mãos, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão. Ele é mais forte, Ele é mais forte. Tudo Ele pode. Mais forte que tuas circunstâncias. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Assim que eu luto minhas guerras, 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 é assim, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare onde está a tua fé e os teus olhos. Confiando em nosso Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. E em Teu eterno Tu és o único, todo-poderoso. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluias. Louvado é o Teu nome, Senhor Jesus. Engrandecido é o Senhor nessa noite. Glórias ao Teu nome, Senhor. Shalom, igreja. Você está feliz por estar aqui nesta noite? Quantos estiveram todas as noites? Levante a mão. Glória a Deus, aleluia, glórias a Deus. Deus tem sido bom para conosco, não tem? Amém. Hoje à tarde eu fui lá no Templo Novo. Fui com a minha filha lá. E ali nós oramos ali pedindo que Deus nos desse a bênção de em breve colocar aquela cobertura naquele lugar.
Você tem orado para esse templo? Você tem orado pela cobertura do templo novo? Nós precisamos nos unir, colocar nossa vida no altar e crer que Deus é Deus ainda em tempos de pandemia. Você crê que Deus continua sendo Deus? Então o sonho não morreu, o projeto não morreu, a visão não morreu, e Deus continua sendo Deus e cabeça dessa igreja. Amém? Eu quero dizer que com muita alegria, eu quero chamar neste momento pastor Eric Prince, do Ministério da Ibacamp de Campinas. É uma honra recebê-lo. Dê um aplauso ao nosso Deus. Que Deus continue te usando mais uma vez, como já usou agora à tarde. Eu sei que essa unção renovada virá com mais fogo, e eu sei que Deus há de fazer coisas tremendas acontecer neste lugar. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua agenda, de ceder um espaço. Você já é conferencista oficial já da nossa conferência aqui, amém, tá bom? Amém. Que Deus te use poderosamente. Amém. Obrigado por você. Obrigado pela equipe, aleluia, pelos discípulos. Sejam muito bem-vindos também em nosso meio. Amém. Boa noite, igreja. Você pode se sentar aí. Glória a Deus. E que alegria poder, e desafio também, encerrar um tempo de uma conferência, ainda no aniversário de 38 anos da igreja. Obrigado pela confiança, apóstolo, obrigado porque essa igreja é família. Eu amo estar aqui, amo a casa dos profetas. Obrigado, gente. E hoje Deus colocou um tema no meu coração, já foi ministrado aqui às 5 horas. Eu queria que você se preparasse para o que Deus tem para você agora. O tema da minha mensagem é voltando a sonhar. Onde estão os sonhadores deste lugar? Quem é sonhador? Quem é sonhador aqui? Amém, amém. Abra sua Bíblia em João 21. João 21. Vamos juntos? Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou do barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomando pão, e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus
apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, flua neste lugar com liberdade, preparando os corações para a tua verdade que liberta, preparando os corações para serem restaurados, renovados em sua capacidade de sonhar. Que nessa noite eles possam receber de Ti coisas novas, o novo do Senhor sendo plantado para a honra e glória do Teu nome. Em Teu nome oramos. Amém. 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 Eu não sei se você percebe, mas quando você olha para esse texto e você olha para a situação que a gente está vivendo hoje, e se fizermos uma comparação, nós estamos vivendo um sentimento semelhante aos dos discípulos naquele dia. Jesus tinha morrido, ele havia sido crucificado, e agora os seus discípulos, eles estavam ali, diante do mar, naquela praia, sem norte, sem rumo. Sem dúvidas o coração deles estavam aflitos, eles estavam desesperados. Será que você consegue imaginar o que se passava na cabeça daqueles discípulos, daqueles homens? Talvez insegurança, medo, dúvidas. Que talvez a pergunta que ecoava no coração deles é: o que será de nós daqui para frente? O que será de nós? Porque, pensa comigo, eles tinham deixado tudo. Foram 3 anos intensos vivendo com Jesus, caminhando com o Mestre, provando de milagres, provando de experiências sobrenaturais, e de repente, eles estavam ali, sozinhos. E eu creio que o grande questionamento na mente deles era: será que a gente vai ter condição? Será que a gente vai ter condição de recomeçar? Será que a gente vai ter condição de realizar tudo aquilo que Jesus nos ensinou sem Ele? Jesus havia orientado tudo, mas você pode imaginar o coração deles? Será que nós vamos ter que voltar atrás e ter que pescar de novo, voltar a sermos pescadores de peixes? Porque afinal, como que a gente vai se sustentar? Sem dúvidas isso afligiu o coração deles. Que desafio! E eu sei que essa é a realidade de muitos agora em 2021. Sim ou não? Diante de um cenário que ainda perdura de pandemia, muitas pessoas perderam seus entes queridos, pais, avós, tios, filhos. Outros perderam seus empregos, perderam seus negócios, viram seus sonhos, seus projetos se frustrarem. O que será de nós? Talvez essa é a pergunta que ecoa no teu quarto quando você ora: o que será de mim, Senhor? Diante desse cenário todo. E é fato, a gente está vivendo tempos difíceis. É só você olhar ao seu redor e ver o tanto de pessoas que estão sofrendo. Há um esgotamento geral, há um cansaço, a ansiedade está lá em cima, sim ou não? Quantas pessoas a gente não conversa que estão tendo crises, estresse? E o pior de tudo isso é que esse cenário que a gente está hoje, esse cenário semeou medo, esse cenário semeou angústia, semeou luto, semeou tantas coisas que a gente não estava nem preparado para passar, sim ou não? A gente encara hoje um cenário de incerteza, falta de perspectiva, e tudo isso nos coloca num lugar que é difícil de lidar com a gente mesmo. Às vezes você encontrou um eu que você nem conhecia.
E sabe, eu me lembro que eu estava um dia num café com um amigo, um discípulo, e uma frase que ele disse para mim mexeu muito comigo. No final de uma conversa, ele olhou para mim e disse: Eric, eu sinto que eu não tenho sonhado mais. Eu sinto que eu perdi a capacidade de sonhar. E aquela frase mexeu muito com o meu coração. E talvez seja o teu coração hoje, nesse momento. E eu de verdade acredito que esse era o sentimento que ecoava no coração dos discípulos naquele dia. Porque um dia Jesus tinha dito para eles, um dia Jesus tinha plantado o sonho no coração deles, dizendo: ei, vocês não vão ser mais pescadores de peixes. Venham, sigam-me, porque eu os farei pescadores de homens. Havia um sonho que foi plantado no coração deles. Mas agora eles estavam lá. Eles estavam diante da praia, estavam diante de um mar de desesperança. O sonho havia se desmoronado. Mas aí vem Jesus. E se encontra com eles. E aí você vê a importância de nós termos encontros contínuos, diários com Jesus. Porque quando a gente se encontra com Jesus, tudo se transforma, amém? Porque quando a gente encontra com Jesus, vem a clareza a respeito de tudo que Ele tem pra gente. Você deve se lembrar que nesse momento, ali com os discípulos, no meio deles tinha um cara impulsivo, sim ou não? Tinha um cara que com certeza estava incomodado de estar ali num ambiente de reclamação, de dúvida, porque com certeza tinha uns murmurando lá. Mas estava lá Pedro. E Pedro, na sua impulsividade, ele não conseguiu ficar parado. O que ele faz? Vamos pescar. A gente está aqui mesmo. Eu prefiro agir do que ficar parado, reclamando, murmurando ou simplesmente estacionado naquilo que a gente não sabe do futuro. E aí todo mundo decide ir com ele. Beleza, a gente vai junto com você. Mas o que acontece naquela noite? Uma pescaria frustrada. A noite inteira pescando e não pegaram nada. Lançando as redes e não vinha nada. Lançando as redes e não vinha nada. Eles foram frustrados, eles foram tomados pela frustração. O texto então diz que Jesus estava na praia, mas eles não o reconheceram. Provavelmente porque Jesus já estava com o corpo glorificado, fisicamente não era possível identificá-lo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a frustração é algo que nos limita. Você entende isso? A frustração, ela nos trava. E o pior é que a frustração nos cega. Diga comigo, a frustração prejudica a visão. A frustração prejudica a visão. Frustrados, os discípulos não reconheceram Jesus. Não reconheceram. Então Jesus questiona sobre o alimento e eles dizem: a gente não tem o que comer. E aí Jesus manda que eles lancem a rede do lado direito do barco, que eles encontrariam peixes. Agora pensa, você passou a noite toda pescando, a noite inteira lançando as redes, você não pegou nada, e ainda vem um homem e pede para você lançar a rede do lado direito. Você acha que eles não tinham lançado a rede do lado direito do barco, se eles ficaram só lançando um lado? Não. Com certeza, no meio de tudo isso, a gente não sabe como foram os questionamentos, mas o importante é saber que eles obedeceram. Eles obedecem, então, mesmo cansados, mesmo frustrados, os discípulos obedecem. Aí eles lançam a rede e o que acontece? Eles sentem o peso dos peixes entrando. Ali acontecia, então, uma pesca milagrosa. O milagre acontecia diante dos olhos deles, diante das mãos deles. E nesse momento, João então reconhece que era Jesus. Pedro então, na sua impulsividade, ele veste a capa e se lança no mar e começa a nadar em direção ao mestre.
e todos vão de encontro a Jesus. Sem dúvidas, eles naquele momento se lembraram da primeira pesca milagrosa. Começou a passar um filme na cabeça desses homens. Eles lembraram do dia que Jesus os chamou para serem pescadores de homens. E aí na praia Jesus os convida para uma refeição. Pão e peixe. Ele toma o pão e os peixes e eles comem. E eu não tenho dúvida que eles se lembraram também do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles estavam ali, novamente, diante do Mestre. Perceba quanto esse encontro foi emocionante. Vocês estão comigo? Porque Jesus, naquele momento, ele aparece para responder às dúvidas dos discípulos quanto ao futuro. Lembra como estava o coração dos discípulos? Agora Jesus aparece. E o que ele estava fazendo a partir daquele milagre da pesca maravilhosa? Jesus está dizendo: olha, vocês podem ficar tranquilos quanto à provisão. Vocês podem ficar tranquilos quanto ao futuro, quanto ao sustento. Ei, Pedro, Tomé, João, vocês não precisam voltar a serem pescadores, não. Não se preocupa com isso. Vocês não precisam voltar para a profissão antiga de vocês. Vocês continuam sendo pescadores de homens. Sabe, Jesus estava ensinando algo aos discípulos, dizendo: eu plantei algo em vocês. Vocês precisam se lembrar dos sonhos que eu plantei em vocês, da promessa que eu fiz para vocês, que eu estaria com vocês todos os dias. Apenas reconheçam que eu estou aqui. Continuem me obedecendo, continuem perseverando no sonho que eu plantei no coração de vocês, no chamado que eu plantei no coração de vocês. Não parem, comecem de novo. O ato de jogar a rede de novo é um ato de recomeçar. Vocês ainda são pescadores de homens. Vocês ainda vão viver milagres. Sabe aquela pescaria, a partir daquela pescaria, a partir daquela refeição, os discípulos, eles não precisavam mais andar frustrados. Eles não precisavam mais andar com medo, cheios de dúvidas, não, porque eles podiam andar pela fé novamente, sabendo que milagres continuariam acontecendo. Eles poderiam voltar a sonhar. E eu sei que essa é a vontade de Jesus para você nessa noite. O Senhor quer que você volte a sonhar, amém? Eu queria que esse fosse o seu e o meu clamor hoje, como igreja, como seus filhos, que você possa nessa noite fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu quero voltar a sonhar. Senhor, eu quero persistir nos sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Assim como os discípulos puderam voltar a sonhar naquele dia, eu quero voltar a sonhar. Nós como igreja queremos voltar a sonhar, amém? Eu pergunto para vocês, você se considera uma pessoa sonhadora? Sim ou não? Você é sonhador? Você é sonhadora? Porque diante de mim estão os apóstolos, os pastores de vocês. São sonhadores ou não são? Os sonhos, eles nos movem. E por isso que eu admiro a vida deles. Porque o Senhor planta sonhos e faz com que eles persistam nesse sonho. E justamente no aniversário de 38 anos dessa igreja, que honra poder estar aqui, nesse dia, eu creio que o Senhor quer resgatar, eu creio que o Senhor quer reacender, eu creio que o Senhor quer potencializar a capacidade de sonhar sobre cada vida aqui dessa igreja, em nome de Jesus. Quantos querem isso? Nós precisamos continuar sonhando. É disso, quando eu relembro a frase que esse menino me disse, eu entendo que é disso que nós, filhos de Deus, precisamos. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos continuar sonhando.
agindo em direção dos sonhos que o Senhor plantou e quer ainda plantar nos nossos corações. Por isso que eu creio que algo sobrenatural vai acontecer aqui nessa noite. Para alguns o Senhor quer plantar sonhos novos. Talvez você não se considere uma pessoa sonhadora, mas o nosso Deus é um Deus que sonha. E Ele planta sonhos grandes dentro de nós. Talvez você olhe para você mesmo e pense assim: o que é isso, Senhor? Olha o meu tamanho. Mas Ele planta grandeza nos seus filhos. Porque nós servimos a um Deus que é grande e que sonha com seus filhos fluindo. Pode ser que talvez hoje é uma noite onde o Senhor quer resgatar sonhos. Talvez Ele queira ressuscitar sonhos sobre o seu coração. Talvez essa pandemia fez com que você engavetasse os seus sonhos, sejam eles pessoais ou ministeriais. Mas o Senhor quer ressuscitar sonhos. E a minha oração é que o Senhor possa fortalecer os sonhos dessa igreja local, Igreja Batista Monte Sião, para que vocês possam continuar perseverando no sonho que o Senhor colocou no coração de vocês, amém? Afinal, nós somos movidos por sonhos, sim ou não? O que faz você levantar da sua cama todos os dias e ir para a luta? A gente sim é movido por responsabilidade. A gente tem conta para pagar, eu tenho filhos, a gente tem um sustento para prover todos os dias. Mas mais do que isso, o que impulsiona o teu coração? O que te motiva? Diga comigo: sonhos. Nós somos movidos por sonhos. Ou pelo menos deveríamos ser movidos por sonhos. O grande problema é que muitos de nós temos sido movidos pela dor. Somos movidos pela rotina, pela demanda do mundo. Mas o Senhor quer que você se movimente pelos sonhos que Ele plantou no seu coração e que Ele ainda há de plantar. Combustível novo do Senhor derramado sobre a sua vida nessa noite. Você crê? Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é um doador de sonhos. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê homens e mulheres que foram movidos pelos sonhos plantados em seus corações. Olhe para Davi. Ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma promessa. Essa promessa se tornou um sonho no seu coração, mas foram 20 anos se preparando e esperando para que ele se tornasse o rei de Israel. Olha para José. Pensa em José. O que moveu José a enfrentar tudo que ele enfrentou? Ser vendido pelos irmãos, se tornar escravo, prisão. Foram sonhos que Deus plantou no coração de José, que o moveram e o fizeram chegar até onde ele chegou. Foi assim com Abraão, foi assim com Maria, foi assim com o nosso Cristo Jesus. Todos movidos por sonhos. Todos aqueles que escreveram histórias no reino, todos aqueles que deixaram um legado, foram movidos por sonhos plantados por Deus em seus corações. Homens e mulheres cheios de bezê. Sabe o que é bezê? Eu aprendi isso com um amigo meu. E se tem um cara que tem bezê, esse homem aqui, ó. Ele contava histórias pra gente ali atrás. Sabe o que é bezê? É brilho no zóio. Brilho no zóio. Sabe aquela pessoa que é apaixonada, aquela pessoa que é intensa? A pessoa que sonha, a pessoa que é sonhadora, ela é cheia de bezê, que faz o olho brilhar, sabe? Que ela começa a contar aquilo, o olho dela brilha, ela já começa a lacrimejar, porque ela é movida por esses sonhos. Quem sonha tem bezê. E eu sei que o Senhor quer restaurar esse brilho no zóio sobre muitos de vocês aqui hoje. Já está restaurando, porque eu já vejo olhos brilhando, que é o Espírito Santo. São tantas coisas que fazem os nossos olhos brilharem. O que faz teu olho brilhar? Começa a pensar aí no seu lugar. O que faz teu olho brilhar? Sabe, são sonhos de Deus para a minha vida que fazem os meus olhos brilharem.
O sonho de ver uma juventude transformada, restaurada, uma igreja que flui naturalmente, que é frutífera por natureza. Os sonhos de olhar para minha família, para os meus filhos e vê-los sonhando os sonhos de Deus, crescendo em estatura e em graça. O sonho de olhar a transformação que o Evangelho faz na vida das pessoas, a transformação que as boas novas de Cristo faz na vida das pessoas. É isso que faz o meu olho brilhar. É isso que me coloca à disposição de brilhar Jesus para as pessoas, de bradar Jesus para as pessoas. O que faz o teu olho brilhar? Sabe, os sonhos nos motivam, os sonhos nos impulsionam, eles nos fazem perseverar, independente das circunstâncias que a gente está vivendo. É os sonhos que nos mantêm de pé. Eu queria ler um texto que está lá em Salmos 13. Hoje o meu apóstolo pregou sobre isso e eu achei sensacional. E na nova versão transformadora, ele diz: veja, Davi estava numa situação crítica. E talvez muitos de nós nos perguntamos e fazemos uma oração como essa de Davi. Ele diz assim: até quando, Senhor? Te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei que lutar com a minha angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Veja o que Davi diz: volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Aí ele diz: restaura o brilho dos meus olhos, ou morrerei. Não permitas que os meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixe que se alegrem com o meu tropeço. Veja, eu porém confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Essa tem que ser a sua oração nessa noite. Senhor, restaura o brilho dos meus olhos. Restaura o brilho dos meus olhos. Eu vim aqui nessa noite para te lembrar de alguma coisa. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: Deus sonha com você. Você pode olhar para a pessoa ao seu redor aí e dizer para ela de máscara mesmo: Deus sonha com você. Deus tem sonhos para a sua vida. Há promessas de Deus para a sua vida. Há planos de Deus para a sua vida. Você crê nisso? O Senhor quer te lembrar disso nessa noite. E se você não tem essa convicção, Ele quer plantar e enraizar os sonhos dEle no seu coração. Você crê? É isso que Ele quer fazer. O Senhor então me lembrou da profecia de Joel. A profecia que está no livro de Joel. Essa profecia que foi também proferida lá no livro de Atos, no dia de Pentecostes. Atos 2,17 diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão. Essa profecia diz que quando o Espírito Santo fosse derramado, os velhos teriam sonhos. Peraí, mas por que velhos? Porque velhos nos lembram pessoas que de alguma maneira perderam a capacidade de sonhar. Diante da sua idade, diante de todas as realizações, eles viram essa capacidade perdendo a força. Alguns até já realizaram boa parte dos sonhos que tinham e foram perdendo a capacidade de sonhar. Porque a velhice é fato, a velhice é uma fase da vida quando muitos já não sonham mais, já não tem tantas perspectivas. Agora, independente da idade que você tem hoje, eu queria te lembrar, sendo um jovem, ou sendo um adulto, ou sendo uma senhora ou um senhor, enquanto o sangue
estiver pulsando nas tuas veias, enquanto o seu coração estiver batendo, os sonhos de Deus estão vivos dentro de você. Deus tem sonhos para a sua vida, independente do momento que você está vivendo. Eu queria que você olhasse para dentro de você nessa noite, e que você fosse muito sincero com você mesmo, e se perguntasse: será que essa é a minha condição hoje? Será que eu estou como uma pessoa que perdeu a capacidade de sonhar? Será que você perdeu a capacidade de sonhar? Eu te pergunto hoje, como é que está a sua capacidade de sonhar hoje? Infelizmente, essa é a condição de muitos filhos de Deus. Não são velhos, mas estão enfraquecidos na capacidade de sonhar. Pode ser que as circunstâncias, os problemas, as dúvidas, as pressões fizeram com que o brilho dos olhos, o brilho nos olhos, o bezê cessasse, o sonho se frustrasse. E esse afastamento do sonho fez com que a capacidade de perseverança, de sonhar, fosse diminuindo. Enfim, são muitos motivos. As responsabilidades da vida, não sei, os medos, as distrações. Se você está nessa condição hoje, eu quero te dizer uma coisa: nada disso, seja qualquer que for as circunstâncias, nada disso fez Deus desistir dos sonhos que Ele tem para você. Nada disso. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E um futuro. Esperança e um futuro. Era tudo que os discípulos naquele dia queriam. Era tudo que eles almejavam, e é tudo que a gente precisa hoje: esperança e um futuro. E esse é o sonho de Deus para nós. A grande pergunta dessa noite é: onde foi que você parou de sonhar? Onde foi que você parou de sonhar? O que aconteceu para você estar assim hoje, se é que você parou de sonhar? Se você está aqui hoje e sente que você não está sendo movido pelo Senhor, sente que você parou, sente que você estacionou, sente que você não consegue mais sonhar como você sonhava antes, ou talvez você está sonhando, mas são sonhos para si mesmo, são sonhos egoístas, são sonhos terrenos. Se você está assim hoje é noite de você dobrar os joelhos aqui e clamar em voz alta: Senhor, eu quero voltar a sonhar. Senhor, restaura os meus sonhos. Senhor, planta em mim sonhos. Senhor, restaura, ressuscita os meus sonhos. E Ele vai fazer isso. Ele vai renovar esses sonhos. Ele vai te lembrar das promessas e vai te fortalecer em fé. E em nome de Jesus você vai voltar a sonhar. Assim diz o Senhor: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Você já deve ter ouvido isso, que você é do tamanho dos seus sonhos. E se os sonhos de Deus, se os planos e caminhos do Senhor são mais altos do que os meus, são esses que eu quero sonhar, amém? São os sonhos do Senhor para a minha vida. Portanto, sonhe, minha irmã. Sonhe, meu irmão, sonhe grande. Porque tenha certeza de uma coisa: tudo começa com um sonho. Não permita que nada, não permita que ninguém, não permita que nenhuma circunstância
roube os seus sonhos, muito menos a tua capacidade de sonhar, amém? Sonhe com as promessas de Deus, sonhe com o impossível, sonhe grande, não tenha medo de sonhar, porque é Deus que planta os sonhos em nós. Deus não é apenas um sonhador, Ele é um restaurador de sonhos, Ele é capaz de realizar esses sonhos para você e através de você. Você crê nisso? Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer muito além do que a gente imagina. Eu queria te chamar para sonhar nessa noite. E mais do que isso, que você pudesse sonhar para a igreja local, sonhar com a igreja local. Diga comigo: a igreja local é a esperança para a humanidade. Você crê nisso? A igreja local é a esperança para a humanidade. Nós precisamos sonhar. Esta igreja precisa continuar sonhando. Já são 38 anos de história, são 38 anos sonhando, e precisamos continuamente sonhar, se mover em favor dos sonhos que foram plantados neste lugar. Todo mundo aqui já deixou um pouco de lágrimas, um pouco de suor, de sangue neste lugar. Afinal, que igreja não é fruto de um sonho? E eu sei que um sonho muito maior está diante de vocês. Como o apóstolo disse, ainda tem muito chão ainda, ou melhor, muito teto, né, para cobrir naquele lugar. Portanto, prossigam para o sonho que essa igreja local tem, que o Senhor tem para essa igreja. Sabe por quê? Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você crê nisso? Não temas. Não temas. Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e deixasse que o Espírito Santo ministrasse o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor plantar sonhos. Feche seus olhos. Comece a pedir ao Senhor. Abra o seu coração. Comece a pedir: Senhor, eu quero sonhos novos. Sonhos maiores do que o Senhor já plantou. Você pode levantar suas mãos bem alto aos céus e do seu lugar dizer: Senhor, eis-me aqui como seu filho, como sua filha, que quer voltar a sonhar. Comece a clamar, abra sua boca, abra sua boca. Abra sua boca, comece a clamar: Senhor, restaura os meus sonhos. Eu quero voltar a sonhar. Deixa o Senhor se mover. Espírito Santo de Deus, começa a se mover neste lugar. Começa a se mover neste lugar. Começa a plantar sonhos. Ei, deixa Ele ressuscitar os sonhos que estão dentro de você. Deixa Ele te lembrar daquilo que te traz esperança. Deixa Ele te trazer à memória aquilo que faz o teu olho brilhar. Deixa Ele te lembrar das palavras de vida.
Deixa Ele reavivar o rio que há dentro de você. Deixa Ele acender a chama. Reaviva o dom que há em ti. Ei, Espírito Santo, eu não sei qual é a tempestade que você está passando, meu irmão. Eu só sei que no meio dessa tempestade, o meu Jesus vem andando sobre as águas e te chama para viver o sobrenatural, dizendo: vem, vem viver os meus sonhos, vem viver o sobrenatural. Deixa o Senhor te restaurar hoje. Aleluia. Porque Salmo 126, 1 e 2 diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, de júbilo, de júbilo. Deixa Jesus vir ao teu encontro hoje. Reconheça Jesus hoje. Ele está diante de você dizendo: ei, não se preocupe, eu tenho sustento, eu tenho a provisão, então somente creia, não temas. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Ei! Ore canta lá baixei, André canta lá baixei. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Deixa Ele vir, deixa Ele vir, deixa Ele vir, deixa Ele vir. Começa a pedir: Senhor, planta sonhos em mim. Senhor, restaura os sonhos, restaura a minha capacidade de sonhar. Eu não quero mais viver murmurando, reclamando. Eu quero viver os teus sonhos para minha vida. Por isso, vem de encontro aos meus irmãos nessa noite. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Vamos! Nós proclamamos: poderoso és, grandioso. Vamos, 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 vamos. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha os sonhos de Deus, os sonhos de Deus, os sonhos de Deus, os sonhos, 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 sonhos. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão. Vamos! Impetuoso, poderoso és, grandioso és. Diga! Que vem aos céus os sonhos do Senhor. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso
céus e adore, 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 adore. Ei! Deixe os sonhos de Deus serem restaurados e renovados sobre o seu coração nessa noite. Os sonhos do Senhor Jesus. Ei! Deixe fluir, deixe fluir, deixe fluir. Queremos mais dos seus sonhos, Jesus. Mais dos seus sonhos. Mais, 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 mais. Ei, Espírito Santo. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Estamos diante de um Deus doador e restaurador de sonhos nessa noite. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo ecoar dentro de você, ativando o brilho dos olhos, restaurando o brilho no olhar. Então somente flua, então somente creia. Nada do que aconteceu fez o Senhor desistir dos sonhos que Ele tem para você, dos sonhos que Ele tem para tua casa, para tua família, dos sonhos que Ele tem para esta igreja. Você pode levantar suas mãos aos céus e começar a agradecer ao Senhor. Agradeça a Jesus. Diga obrigado, Jesus. Somos gratos porque o Senhor plantou os sonhos em nós, porque o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor acredita em nós. Porque o Senhor nessa noite restaurou, renovou, reativou a nossa capacidade de sonhar. Onde estão os sonhadores deste lugar? Onde estão os sonhadores deste lugar? Ei! Aplauda, aplauda, aplauda forte esse Deus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Diga aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como é que a gente termina, apóstolo, um negócio desse? Meu Deus. Como um trovão impetuoso, poderoso. Quando tentarem fazer você desistir, você vai clamar e dizer: que vem ao céu, nós proclamamos poderoso. Grandioso és, como um trovão. Onde estão os filhos que vão se manifestar neste lugar? Ei! Grandioso és, que vem aos céus. Vamos! Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Cante. A tempestade está, teu nome faz viver.
teu nome Você pode dar um forte aplauso e glorificar o nome de Jesus neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Corações regados com os sonhos de Deus aqui neste lugar, amém. Quando o inimigo tentar te impedir de avançar, você vai se lembrar que você tem um Deus que vem como um trovão impetuoso, que é poderoso, que vem sobre a tempestade, que é vitorioso, que já te deu a vitória, amém? Provérbios 23:18 diz assim: o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Amo vocês. Obrigado pelo privilégio de poder celebrar esse aniversário de 38 anos de idade. Glória a Deus, porque eu sempre vou ser mais novo que a igreja, né? Vou sempre poder vir aqui pregar mais novo que a igreja. Olha só que beleza. Glória a Deus. E que a gente possa ver os sonhos de Deus se realizando através de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada. Você pode se sentar. Nossa palavra de gratidão a Deus por você, pela vida do pastor Eric, de nessa noite realizar esse último ato profético. Amém? Boa noite, igreja. Eu queria que você se colocasse de pé e você começasse a orar pelas crianças de Hortolândia. Esse último ato profético da conferência é sobre o Maio Laranja. Eu queria que você levantasse a sua voz para orar por uma criança e por um adolescente que sofre por abuso sexual, por algum tipo de violência. Eu queria que você levantasse a sua voz e você clamasse por essa criança. Jesus, eu oro pelas crianças de Hortolândia, eu oro, Jesus, pelas crianças do Brasil. E eu declaro, Jesus, vida na vida dessas crianças. Eu peço que você proteja, eu declaro, Jesus, que você coloque pessoas ao lado dessas crianças que sejam sensíveis e tenha sabedoria para lidar com cada uma delas. Eu peço, Jesus, que cada criança que sofre abuso no dia de hoje, nessa nação, no Brasil, em Hortolândia, tenha pessoas como nós, que são aliançadas a você e tenha sensibilidade para fazer uma denúncia, sensibilidade para acolhê-la. Eu declaro, Jesus, que nós sejamos pessoas levantadas por você para acolhê-las. Nos declara, Jesus, eu peço que você traga compaixão por cada uma delas. Eu peço, Jesus, que você traga amor, cuidado a cada uma delas. Eu peço que no dia de hoje você as encontre, você acolha. Eu peço que você os livre de todo o mal. Eu declaro, Jesus, pelo Conselho Tutelar de Hortolândia, eu declaro vida, sabedoria, sensibilidade. Eu peço que venha a capacitação do alto a cada conselheiro tutelar. Eu declaro, Jesus, que Hortolândia seja o conselho tutelar de referência. Eu peço por sabedoria e por discernimento. Amém. Um dos versículos que a Zion gosta muito e se move muito é Isaías 1:17, que diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a casa da viúva. Esse versículo queima no nosso coração e a gente se move nisso. A gente acredita que um pouquinho que a gente faz praticando a justiça social, a gente vai conseguir alcançar algo muito maior. E é com isso, nos movendo nisso, vocês vão receber uma máscara. O pessoal pode começar a entregar. A justiça social, eu não tenho dúvidas do quanto isso queimava no coração de Jesus. Se nós olharmos para as histórias da Bíblia, a gente pode ver o quanto Jesus se colocava ao lado daquele que era oprimido, daquele que era vulnerável, o quanto ele se colocava ao lado, o quanto ele se posicionava ao lado das pessoas que eram oprimidas. E o mais vulnerável era aquele que tinha o cuidado de Jesus e ele era acolhido por Jesus. Hoje eu convido você
a não apenas olhar para o lado de uma criança e orar por ela, mas se você souber de algo, você denunciar e você fazer a sua parte. A gente está de máscara, mas nós não estamos calados, e é isso que está escrito na máscara de vocês. Durante essa pandemia, nós não podemos nos calar. Eu já havia falado isso há um tempo e eu repito. Durante a pandemia, as crianças estão longe das pessoas que podem fortalecê-las, que é a escola, que é as instituições, e elas estão dentro dos lares e muitas vezes correndo risco, infelizmente. Então eu peço que você ore pelas nossas crianças e que você faça como Jesus, se coloque ao lado, se posicione ao lado de um vulnerável. Hoje nós estamos encarando a pandemia e nós sabemos o quanto isso se torna perigoso para as nossas crianças também. O Maio Laranja está se encerrando e o Maio Laranja, para quem não sabe, é o mês de enfrentamento e prevenção de abuso e exploração sexual infantil. O Maio Laranja está terminando, mas a causa não. Então, por favor, continue orando e se posicionando em direção às nossas crianças. As estatísticas apontam que a cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Enquanto você estava nesse culto, crianças foram abusadas. Nós não podemos nos calar e essas estatísticas precisam cair. E nós precisamos se posicionar em guerra em direção a isso. Então, essas estatísticas precisam mudar. E isso depende de mim e de você. Seja a voz para uma criança. Não se mantenha calado, mas seja a voz para uma criança no Brasil e em Hortolândia. Amém? A igreja pode se assentar. Eu acho que os irmãos do altar, vocês receberam? Eles não receberam aqui, as meninas que estão entregando, por favor. Eu queria que nós não só orássemos, mas realmente como igreja nós nos posicionássemos. Amém? Aonde os irmãos do altar, filha, eles não receberam. Nós precisamos ser a voz daqueles que por vezes não têm voz. Eu quero, enquanto pastora Lu, não sei se o púlpito já está limpo, enquanto ela vai assumindo, eu quero lembrar você, líder de célula, que amanhã nós temos uma reunião às 19h30. Eu gostaria de estar com todos os líderes aqui. Eu sei que a gente vem de uma semana intensa, mas nós precisamos ter esse tempo juntos, orarmos, nos alinharmos. E terça-feira é dia 1. Oi, filho. Sim, perfeito, obrigada. No dia 1 de todo mês, nós consagramos o relógio de oração. Nós temos um tempo de oração aqui, pedindo a Deus a direção dele durante todo o mês. Que você não perca esse tempo que o Senhor tem nos dado. Eu acredito que com a pandemia, nós também aprendemos o quanto é difícil o distanciamento. Enquanto o Senhor tem nos dado vida e essa oportunidade, eu queria que você não perdesse tempo de estarmos juntos e de invocarmos o nome do Senhor. Eu quero agradecer, já fizemos isso no culto das 17, o governo do mês. Nós estamos encerrando o mês de maio. No mês de maio foram as gerações Ana e Efraim. E agora no mês de junho será as gerações Samuel e Débora, que estarão aí servindo o corpo de Cristo, a igreja local. Então, nossa palavra de gratidão ao casal, a nossa palavra de empoderamento ao novo casal que está assumindo. E a minha palavra de gratidão a todos os irmãos que neste mês, fora o aniversário da igreja, nós tivemos o drive da generosidade, você que contribuiu, você que trouxe o seu kit, nós arrecadamos mais de 50 cestas, não kits, né, mas mais de 50 cestas. E nós também tivemos ofertas em dinheiro que nós estaremos investindo quando as cestas estão saindo, nós estaremos usando esse dinheiro para repor. Então, assim, a minha palavra de gratidão a você. Mas a minha palavra também de gratidão a toda a equipe que se moveu no Maio Laranja.
Nós fizemos as sextas-feiras se tornarem laranjas em todos os órgãos da nossa cidade que estão envolvidos com crianças e adolescentes. Todos os CRAS, CREAS, ali o Paulo Freire, que é da educação, o CIER, a Secretaria de Inclusão, todas as sextas-feiras eles foram visitados por alguém da nossa igreja, mostrando que nós estamos aqui, nós resolvemos e decidimos defender essa bandeira. Na primeira sexta-feira, eu não estive aqui no local na hora da distribuição dos itens que iriam, mas na segunda sexta-feira de maio eu vim, e ali separando os itens, eu olhei para Elô e falei: Elô, nós estamos pecando, porque nós tínhamos esquecido do CIER. E eu falei, de repente ali estão as crianças que mais precisam da nossa voz. Então, a partir da segunda terça-feira, segunda sexta de maio, o CIER também entrou lá na nossa lista, e nós fomos lá nas demais sextas-feiras, e foi muito bom. Nós tivemos uma recepção, um acolhimento por parte daquele órgão muito bom. E eu acredito que nós fizemos o nosso papel quanto igreja. Então, a minha palavra de gratidão é idealizadora desse projeto. Rebeca sonhou com cada item, o que ia ser escrito. Teve uma das sextas-feiras que os órgãos receberam uma caneta. E na caneta estava escrito: esta caneta pode mudar histórias. Passando para cada coordenador, para cada psicólogo, para cada assistente social, a responsabilidade que está na mão deles, a cada acolhimento, a cada direcionamento, a cada tratamento que eles têm autoridade para entregar na mão de um pai, orientação a uma criança. Então, foi muito bom. Mas a minha palavra também de gratidão a todos os educadores da OSC Contato. Na realidade, nós tivemos a Rebeca idealizando, mas toda uma equipe aí, elaborando os papeizinhos, cortando os papeizinhos, costurando as flores. Irmão Edson Ferraz cortando aí as máscaras, o irmão Jacomelli com um trabalho incrível. Nós não achávamos que íamos ser capazes de fazermos o Resta 1, e ficou lindo. As nossas crianças receberam os joguinhos, e lá no joguinho estava escrito: nós estaremos nos movendo enquanto restar um. Enquanto restar uma criança sendo abusada, enquanto restar uma criança sendo explorada, nós estaremos como igreja nos movendo. Então, foi toda uma galera aí na execução das máscaras, o irmão Edson Ferraz, dos joguinhos, o irmão Jacomelli. Teve o Douglas também, que invernizou todos os joguinhos, mas nós tivemos uma equipe que se tornou os nossos pés indo aí nos órgãos. Então, a minha palavra de gratidão ao irmão Sandoval, à irmã Marildes, a Kalinka, a Dilma, a Gisele, que não só doaram o tempo, mas o carro, o combustível, e todas as sextas-feiras, nos lugares mais distantes, nos CRAS, seja Primavera, Novo Ângulo, Amanda, que são extremos da nossa cidade, eles se fizeram ali presente. Eu creio que maio termina, mas cada quadrinho que foi deixado nesses órgãos públicos, cada caneta, cada cheirinho de carro, está lá um testemunho, mas uma bandeira. Nós precisamos de vocês para lutar a favor das nossas crianças. Que você, pai, entenda que essa luta também acontece ali dentro do seu lar. Agora, em junho, nós teremos um dialogando com os pais e educadores. Hoje o congresso encerra. Amanhã, eu e Rebeca já estamos elaborando todo esse material para que você, papai, para que você que é responsável por uma criança, passe por uma reciclagem agora, a partir do dia 17, 18 de junho, que você traga paz lá da escola pública para cá, para a gente, com muito temor, mas com muita bagagem, a gente possa
de uma maneira suave, mais bíblica, trazer os valores do reino, não só aqui dentro, mas também lá fora. Enfim, a gente encerra maio muito cansado, mas sabendo que nós estamos vivos e nós não perdemos o nosso propósito. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, as gerações, Ana e Efraim, toda essa equipe aí que se moveu, a equipe da mídia, esses incansáveis do Senhor. Enfim, você que é discípulo sabe o que você fez. Receba a minha palavra de gratidão. E se eu esqueci o seu nome, eu já te peço perdão, porque realmente foram muitos que se posicionaram para que a gente não parasse e para que a gente saísse dessas 4 paredes. Deus te abençoe. Oi, gente. A gente já está finalizando, antes da pastora Lu fazer o ofertório. Cadê ele, gente? Nós também queremos deixar nossa palavra de gratidão. Foi um grande desafio fazer uma conferência em meio a uma pandemia. A gente começou a sonhar e deu tudo certo. E eu não sei você, mas nós estamos muito felizes e abençoados com essa conferência. Eu tinha dito a Deus há um tempo atrás, alguns anos atrás, que eu não aceitaria coordenar mais nenhuma conferência se eu não recebesse a minha porção. Eu gostaria de coordenar, eu gostaria de estar nos bastidores, mas eu queria ser abençoada, eu não queria deixar a minha porção para trás. Porque às vezes a gente está na coordenação e a gente acaba se perdendo no meio de tantas coisas para fazer. E eu fui muito abençoada nessa conferência. Ontem eu fiz o Cláudio ficar lá comigo até 1h da manhã, contando tudo para ele. E foi muito gostoso. A gente dormiu super tarde, contando as maravilhas que Deus tinha feito, principalmente na noite de ontem. Eu sei que todos os pregadores foram incríveis, mas eu recebi uma porção dobrada no dia de ontem. Obrigada. Obrigada por ser tão usado por Deus, apóstolo. E parabéns também vai para você que fez tudo isso acontecer. A gente tem, assim, muita gente envolvida mesmo por trás disso. E eu tenho uma frase que nos acompanha, que é: a vida acontece para aqueles que estão em movimentos. E nós queremos, assim, honrar verdadeiramente a vida de vocês, apóstolos. Porque eu tenho orado muito pelas igrejas que estão fechando. Eu sofro demais quando eu vejo que um pastor desistiu. Quando alguma amiga minha compartilha: meu pastor não aguentou, fechou as portas. E eu vejo a aflição nos olhos dos nossos apóstolos quando falam de fechar a porta da igreja novamente. Porque muitos, quando fecham, é difícil para voltar. E não só o coração deles, o coração de nós, como líder de geração. A gente sofre muito. Porque a gente sabe que existe uma estatística lá no começo de 2020, que de 8 pessoas, de 8 cristãos, 7 não voltaria. É uma estatística vinda do inferno. Mas, infelizmente, isso tem acontecido. E eu louvo a Deus porque a apóstola Sara se reinventa, faz as coisas acontecer quando as portas estão fechadas. E isso é incrível. Isso é incrível, eu amo essa igreja. E eu amo com tudo que há em mim. E se tivesse que começar amanhã, eu começaria de novo. Nem que para isso a gente dormisse 3, 4 horas no dia. Porque eu sei que vai ter uma colheita muito grande para esta conferência. Gente, essa conferência não foi algo normal. Foi algo sobrenatural. Então, eu queria deixar um mimo. Nós queremos deixar em seu nome esse mimo. Também para vocês dois. É como um ato profético. Continue. Continue amando vidas. Continue cuidando de vidas. Continue conosco. A gente precisa muito de vocês.
Pastor Eric, mais uma vez, obrigada. Sabe, quando você vem aqui, é muito visível isso, já é de casa. Quando você está nesse altar, eu falei para a apóstola, eu falei, gente, ele é incrível, parece que ele já... Não é nem convite mais, é incrível mesmo. Eu vou dar um spoiler. É assim que fala, né? Na rede de casais de junho, ele vai ministrar com a esposa. Uhul! Yes! Amém. Vocês... Tem um vídeo do nosso aniversário. Isso. Peraí. Calma, que tem vai mais. acontecer. Olá! Que bom que você está aqui nessa festa tão linda! Afinal de contas, são 38 anos de história. 38 anos que decidimos dar as mãos e não soltarmos mais. 38 anos de aprendizado, de cumplicidade e de amizade. 38 anos que decidimos não apenas pertencer a uma família, mas muito mais do que isso. Decidimos ser família. Ser o colo para os cansados, ser um lugar seguro para os de coração quebrantado, ser a voz que dá direção, ser a ponte que conecta a eternidade, ser a resposta de uma oração. Cristo em nós e nós nele, até que sejamos um. Essa é a vontade do Pai. E em tempos tão difíceis como esse, como é bom pertencer, ter um lar, receber o amor que aquece o coração e caminhar debaixo de uma direção que orienta os nossos passos. Ser família é isso. A minha alegria é a sua e a sua dor é a minha. Juntos nós vamos vencer. E sabe o que é que mais importa? É permanecer do seu lado, é permanecer com o nosso coração conectado a Jesus. E não importa a estação, eu sei que frutificaremos, porque essa é a promessa. Aquele que permanece ligado a Jesus dará muitos frutos. Obrigada por ser a igreja que não para. Obrigada por ser a igreja que entende que é tempo de experimentar o extraordinário de Deus. Feliz 38 anos! Sem você, a nossa família não seria a mesma. E nunca se esqueça, a igreja que vai transformar o mundo não é a que você está indo, mas é a que você está sendo. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Você está feliz? Sim, muito feliz. Que dias incríveis que o Senhor nos deu, amém? E eu estava falando aqui no primeiro culto que Deus nos permitiu viver o reino dele, entender, experimentar tudo aquilo que ele deseja para nós. Vocês entenderam isso? No meio de tanta coisa que a gente tem vivido, Deus nos permitiu esse dia olhar para o céu. Sabe, a devoção, lembra da devoção, do amor por Jesus? E hoje, pastor, primo, obrigado, tá bom? Obrigado por hoje, obrigado por sempre. Você é muito especial para mim, para o Fabrício, para a nossa casa, para a nossa família. Amo você, amo a Carol, amo as crianças e obrigado mesmo por tudo. E você sabe como foi difícil esses dias, você estava lá também. Muito obrigado, tá? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o congresso terminou, só que isso aqui está em nós. E nós precisamos viver isso. Eu estava ali pensando, o povo hebreu não separava as coisas, tudo era junto. Então, cada palavra de Deus ligado ao seu coração, a maneira como você anda, não estava separada, é para tudo. Sabe? A gente não vai diferenciar, isso aqui serve para isso. Não, é viver a palavra em todas as coisas. E nesses dias, Deus permitiu que a gente saísse do medo, da dor, da insegurança e falasse, ei, existe um céu, existe um reino. E a gente pediu tanto, Senhor, vem com esse reino para a terra, a gente quer experimentar isso esses dias, mas não é só para esses dias. É para todos os dias das nossas vidas, amém? E quando o pastor estava falando sobre sonhos, e fez a gente sonhar e reviver algumas coisas que talvez estavam esquecidas aí por 1 ano e meio, sei lá, o tempo dessa pandemia. Mas tem algo que Deus sonha demais. É um povo fiel e que vive os mandamentos. É porque a gente quer viver tudo, todos nós queremos tudo de Deus para nós. Mas também Deus deseja
que a gente possa de verdade cumprir mandamentos. E quando eu falo de fidelidade, e agora é o momento do ofertório, quando eu olho para o meu relacionamento com as finanças, com o dinheiro, eu preciso olhar com os olhos do céu, na economia do céu, não na economia da terra. Porque com a economia da terra, você olha para tudo que está acontecendo, você pega R$100, você vai no mercado e você não compra mais as mesmas coisas que você comprava 1 ano atrás. É ou não é verdade, gente? Fui outro dia, minha mãe estava em casa, fui no mercado comprar coisas para o lanche da tarde. Lanche da tarde, pão, queijo, essas coisas. Eu gastei R$100. Eu voltei assim, eu falei, Senhor, o que eu comprei? A economia da terra funciona assim. Amanhã eu não sei como é que vai estar. Vocês estão comigo, não é assim? Amanhã eu não sei se o dinheiro vai dar. Só que nós pertencemos ao céu. E a essência que precisa estar em nós é a economia do céu. Olha só o que Jesus veio nos ensinar. E a Bíblia inteira nos ensina isso. Quero que você abra lá comigo, rapidinho, em Marcos capítulo 8. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos e, tendo dado graças, ordenou que também lhos pusessem diante. E comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. E os que comeram era quase 4.000. E despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmuta. Queridos, a maneira como Jesus age aqui, a maneira como Jesus orienta os discípulos, mostra a essência da economia do céu. Sabe, no céu não tem falta de nada, amém? Como é que a gente olha? Olha como que os discípulos olharam. Alimenta a multidão. Dê comida para a multidão. No céu não tem falta de nada, vai ter comida. Deus vai trazer a provisão. O pastor Eric falou disso para todas as áreas. Mas o olhar do discípulo, muitas vezes, é o nosso jeito de olhar para as coisas e para as circunstâncias. Não vai dar. Jesus, você está maluco? Como é que a gente vai arranjar comida no deserto? Né? Às vezes a gente eles tinham pães e tinham peixes, mas às vezes a gente quer só deixar para nós. Né? E a gente vai entender alguns princípios aqui, mas como é que funciona o céu? Deuteronômio 28. Abre aí comigo rapidinho. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Você crê nisso? E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor seu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando
quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Queridos, isso é tão claro. É assim que funciona no céu. É assim que as coisas acontecem. É essa maneira que é regida no céu. Então, se eu sou obediente, se eu obedeço os mandamentos, se eu sou fiel em todas as coisas, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor vai te abençoar. Quantos aqui, queridos, quantos de nós, completamente abençoados pelo Senhor durante toda essa pandemia, a gente fez um drive-in da generosidade. Isso é um princípio do céu. O céu é movido por princípios. E você vai ver aqui Jesus ensinando esses discípulos a serem generosos. O que vocês têm? Tem 7 pães, alguns peixinhos. Me dá aqui. Você vai ter que entregar. E a gente vai ver isso na igreja de Atos. Quando fala de voltar ao primeiro amor, lembra quando o pastor Davi falou sobre isso? Lembram? Ontem, olha, voltar ao primeiro amor, a gente acha que é só queimar o coração, é viver o que Atos vivia. Não tinha falta de nada. E é o que nós somos sempre ministrados aqui. Ninguém pode passar necessidade nenhuma. Não é assim que você ouve na sua célula, não é assim que a gente compartilha aqui. Ninguém vai passar necessidade nenhuma. Isso é generosidade, isso é princípio, isso é mandamento. Uma outra coisa que Jesus faz, ele agradece. Ele pega os pães, ele pega os peixes e ele agradece. Seja grato por aquilo que o Senhor já tem te dado. Isso é princípio. Isso é que rege o céu e que vem estabelecido na terra. Agradeça, pega o seu salário, não olhe para ele e fale assim, ai, nossa, é só isso? Nossa, mas é tão pouco. Ah, mas não teve aumento. Agradeça, seja grato, porque o Senhor, ele multiplica, sabe? E creia, se move em fé. Era impossível para aqueles discípulos. Por quê? Porque os olhos dele estavam na economia da terra. Só que nós somos filhos, lembram? Nós somos filhos. Nós nos movemos na economia do céu. Nós já somos completamente abençoados. Viva os mandamentos do Senhor e comece a usufruir, experimentar tudo isso para a sua vida. Eu quero que você se coloque de pé e eu quero falar uma frase que sela isso. Todas as vezes que você dizima, todas as vezes que você oferta, todas as vezes que você entrega a sua primícia, você está unindo. Faz assim, vai ficar marcado. Isso, 2 mãos, né, Andreval? Você está unindo os valores da terra com os valores do céu. E você está declarando, quando você está entregando, que você pertence ao céu. Você está declarando que você pertence a Deus. Então, quando você dizima, oferta, sem reclamar, sem murmurar, mas entendendo esse princípio, você declara, Senhor, eu estou fazendo na terra, mas eu estou unindo esse valor, porque eu pertenço a Ti. E tudo que eu tenho vem do Senhor. Então, feche os seus olhos, pegue a sua oferta, agradeça. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me abençoado, nada tem faltado, o Senhor tem sido fiel, mas move o meu coração em fidelidade. Senhor, nós te agradecemos por esse final de semana tão incrível. Você nos entregou tanto e nós desejamos sim entregar devoção, amor, fidelidade, meu Deus, entregar tudo o que temos e tudo o que somos ao Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai, nós te amamos e glorificamos o teu nome mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus, amém. E amém. Deus te abençoe.